219. Bom, gente, então, eu queria mencionar para vocês que eu dei uma olhada nas respostas da nossa primeira avaliação, não corrigi ainda, mas, assim, li algumas, gostei do que eu vi, tá? Então, acho que a gente vai ter um bom resultado nisso, né? Então, tipo de questão que dá espaço para vocês, né? Demonstrarem o conhecimento de vocês, a leitura, tá? Então, estou otimista em relação a isso, tá? Gostei bastante. E hoje eu postei um novo material no Moodle, que é um texto que desvia um pouco, está um pouco fora do campo assim tradicional da nossa disciplina, né? Então, se vocês abrirem o artigo, vocês vão estranhar um pouco, e tudo bem. É um artigo da área da psicologia. Só que tem uma parte introdutória desse artigo que é muito útil para vocês terem uma referência textual para aquilo que eu vou apresentar na aula de hoje, né? Que é a teoria, né, do raciocínio moral como parte do desenvolvimento cognitivo, tá? Na psicologia. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai discutir quais são as especificidades do raciocínio e do julgamento moral, o que o diferencia, portanto, né, do raciocínio ou do julgamento legal, jurídico ou econômico, né, ou preocupado com outras questões. Então, deixa eu colocar de volta aqui na tela. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre esse conceito que vem da psicologia, mas é útil para a gente aqui como um referencial de análise, né? Conceito de raciocínio moral. Pressuposto dessa discussão vem aquilo que a gente já discutiu anteriormente nas aulas passadas sobre ética e racionalidade. Primeiro, de que a ética está sempre relacionada com uma discussão sobre racional, ela envolve raciocínio, ela envolve conhecimento, cognição e, em última análise, julgamento. E a gente parte do ponto do princípio de que nós somos, em certa medida, feitos para isso, né? Quem é que não, assim, se interessa pelo julgamento, né? Moral das coisas, dos outros, principalmente, mas às vezes do nosso próprio. Quem é que é incapaz, se sente incapaz de julgar? Na verdade, a capacidade de julgar parece ser uma coisa muito natural da gente. A gente tem essa habilidade que a gente desenvolve socialmente, muito análoga à nossa habilidade de falar, de usar a linguagem, de se comunicar, né? Então, nós temos essa capacidade de julgar as coisas. Então, o julgamento ético, o raciocínio moral, ele está relacionado a esse tema da racionalidade. Mas não uma racionalidade num sentido puramente teórico ou abstrato. Quando a gente fala de raciocínio moral, a gente vai falar de um tipo de julgamento que é baseado em valores. Portanto, não é um raciocínio estritamente instrumental ou matemático ou contábil, econômico. Um raciocínio moral. Essa palavra moral aponta para a ideia de valores.
Eu estou usando a razão, mas eu estou usando a razão para julgar a partir de valores. Mas quando a gente fala em valores, a gente ainda está um pouco no campo da abstração, né? Valores sociais ou valores humanos. É muito comum a gente identificar na prática pessoas que concordam ou que compartilham os mesmos valores, mas discordarem das decisões práticas, ou chegarem a julgamentos morais diferentes. Então, quando a gente fala de um julgamento ético, quando a gente fala do raciocínio moral, a gente não está falando apenas da aplicação assim normativa, matemática de valores gerais aos casos concretos. A gente vai falar de um julgamento que leva em consideração valores, mas também uma certa análise de relevância ou de prioridade. Em outras palavras, raramente a gente estabelece um julgamento a partir de um único valor, um valor dominante ou um valor absoluto. Geralmente nós temos valores variados que concorrem entre si, ou que podem até ser conflitantes. Então, o julgamento moral ele envolve também uma análise de prioridades, de ênfase, de atribuição do que é importante e do que não é. Então, a maioria das pessoas vai concordar com valores genéricos e gerais, como é importante defender a vida, é importante fazer o bem para outras pessoas, mas vai discordar no grau de aplicação desses valores, especialmente quando existe um conflito entre diferentes valores. Então, raciocínio moral tem a ver com um exercício de racionalidade que envolve valores, mas valores sopesados, né, avaliados a partir de um estabelecimento de prioridades ou de ênfases. As prioridades ou as ênfases podem vir de uma posição enviesada, digamos assim, de preconcepções, de julgamentos anteriores, preconceitos, né? Ou preocupações. Então, o julgamento moral ele não começa de uma posição neutra. Ele já começa enviesado, digamos assim, pelas preocupações diferentes que cada um de nós temos. Alguns vão enfatizar mais a liberdade individual, a autonomia. Outros vão enfatizar mais a solidariedade, mesmo que essas diferentes pessoas compartilhem de valores em comum, a ênfase, né, a prioridade para cada um, ponto de partida de cada um pode ser distinto. E não é por acaso que julgamento ético ele envolve análise de dilemas. Dilemas no sentido de que, diferentemente do direito positivo, tradicional, que trabalha numa dicotomia entre legal e ilegal, permitido ou não permitido, inocente ou culpado, tenho direito ou não tenho direito. O julgamento moral, ele envolve o reconhecimento de dilemas, em que promover ou proteger um valor muitas vezes vai envolver o sacrifício de outros legítimos interesses, legítimos valores. Em outras palavras, faz parte também do reconhecimento do julgamento moral de que esse julgamento pode ser imperfeito.
portanto, adequado a uma situação, mas não adequado a outra. Então, esses são alguns pontos introdutórios quando a gente vai falar da ideia de julgamento ético, em especial diferenciando o julgamento ético do julgamento legal, jurídico, por exemplo. Então, enquanto o direito vai estruturar o seu processo de decisão para chegar na decisão legalmente válida, né, o julgamento ético ele envolve uma avaliação de valores que, quais que devem ser priorizados em quais circunstâncias. Tá? Isso não é completamente diferente de uma forma de se julgar também dentro do direito. Então, no direito constitucional, a gente fala muito sobre isso, né? Em, um sopesamento de diferentes princípios, digamos assim, liberdade de expressão, segurança, a privacidade, diferentes princípios que concorrem entre si e aí precisam ser, digamos assim, julgados de forma harmônica. Mas ainda assim, o direito ele vai precisar de uma decisão definitiva, né, para cada caso. Enquanto que o julgamento ético ele vai ter esse caráter mais exploratório. Então, o julgamento ético ele envolve sempre duas coisas: valores e prioridades. Tá? Como valores podem entrar em conflito, né, o que precisa ser trazido à tona, portanto, é a ideia de como a gente prioriza os valores, quais valores que devem ser priorizados. E quando a gente traz à tona esse tipo de necessidade de justificar as prioridades de valores, a gente traz à tona os nossos vieses, as nossas preferências, o que cada um enfatiza mais a partir da sua experiência, da sua trajetória. Né? Deixa eu colocar de volta aqui na tela o quadro que eu preparei para vocês. Então, a gente pode dizer que raciocínio moral é um processo de pensamento, através do qual a pessoa vai buscar chegar a um julgamento sobre requisitos de moralidade. Então, sendo o raciocínio moral um processo, ele envolve primeiro a percepção, um processo cognitivo, tá? Ele envolve primeiro a percepção, depois o julgamento. O que isso significa? De que faz toda a diferença, do ponto de vista da ética, a nossa capacidade de perceber os problemas. Então, algumas pessoas não vão perceber enquanto um problema ético, muitas vezes uma questão que tem a ver com um outro gênero, ou uma outra identidade, né? Outra identidade racial ou sexual, porque a pessoa não está atenta a isso, né? Uma questão econômica. Então, os vieses, as limitações da nossa percepção influenciam o nosso julgamento moral. O que quer dizer que a gente não parte, no julgamento moral, de uma posição de conhecimento perfeito da realidade. Em outras palavras, todos nós temos nossas limitações na percepção dos problemas. Né? Então, esse é digamos assim, um defeito que já vem de fábrica, né? De que a gente não
começa um julgamento a partir de uma compreensão completa da realidade. Todos nós temos deficiências na forma como a gente analisa as coisas. Então, já tendo essa percepção, né, de certa maneira limitada, participar de um processo, processar essas informações, chegar a um julgamento. E como que a gente chega a um julgamento ético ou moral adequado? Né? Vamos testando as nossas intuições morais, né? Analisando, vendo se aquilo que intuitivamente a gente acha que é o certo ou errado, se aquilo pode ser, né, formulado como um requisito geral, né, ou específico para uma situação, né, do ponto de vista da moralidade. Vou tentar dar um exemplo para ver se fica mais interessante. Brenda, vou chamar aqui pelo nome, exigindo um pouquinho de vocês, né? Não sei se você se você trabalha ou está faz estágio, você está vivendo o mundo do direito, as instituições, como é que tá? Eu estagiava, mas hoje em dia eu não estou trabalhando com direito, não. Ah. Mas então você já passou por essa experiência, talvez traumática, Foi de justamente por ser traumática que aí eu. passar no estágio. E era da Brincadeiras. advocacia ou algum órgão público? Eu passei em alguns estágios, e aí, agora, como eu estou no último semestre, eu dei uma aliviada. Sim, Mas agora é passei reta por final da faculdade. vara, por escritórios, algumas coisas. Sim. Então vamos imaginar uma situação hipotética. Fazer um experimento mental. Tá? Imagina que você está a caminho do trabalho, do estágio, né? Andando por uma rua vazia, não tem ninguém. Você está a caminho do trabalho, um pouco apressada, tem que chegar no horário. E de repente você olha para o lado e tem uma poça, não muito funda, assim, digamos assim, meio metro, um pouco enlamaçado, porque choveu. E aí você percebe que tem uma criança ali que tropeçou, caiu, bateu a cabeça, está se afogando na poça d'água. Consegue imaginar esse cenário? Sim. Aí imagina agora você chega no seu estágio, né? E conta essa história. Gente, eu vi uma criança, eu estava vindo para cá, passei por uma rua, não tinha ninguém. Aí eu vi uma criança cair dentro de uma poça e se afogar e... Bom, afinal de contas, eu estava atrasado para chegar aqui no estágio, né? Então eu não podia demorar muito, então eu vim correndo para o trabalho. E aí eu acho que a criança ficou lá se afogando, sufocando até a morte e, infelizmente, eu não podia perder esse horário, né? Como você acha que as pessoas reagiriam a essa história? Acho que haveria uma Ficariam condenação moral, chocadas. né? Ficariam chocadas, viriam me julgar horrores. Iriam julgá-la, né? Sim. Ficariam chocadas. Mas por quê? Porque elas achariam que eu deveria ter parado para ajudar a criança. Uhum, Mas se eu chegasse atrasada, talvez, a depender do chefe, também ia ficar. Não, você deveria ter chegado no horário. uhum. Digamos que você tinha um dever de chegar no horário, inclusive que você tinha assumido esse compromisso com antecedência, né? Mas parece que a maioria das pessoas iria julgar como uma coisa moralmente muito repreensível, se você tivesse deixado a criança se afogando lá. Afinal de contas, você poderia salvar a criança, não é verdade? Então,
Tente nos explicar os fundamentos da condenação moral. Por que alguém seria condenado moralmente, não do ponto de vista do direito? Aqui a gente suspende a existência do direito. Por que a gente condenaria moralmente uma pessoa que não salvou a criança da poça? Qual que é a Há sua uma intuição? expectativa, porque há uma expectativa de sermos, não é bonzinhos a palavra, né, mas de sermos talvez empáticos, há uma expectativa de que você faça algo para salvar os outros, pelo menos. Uhum. E você pode dizer que existe um dever de salvar a vida de uma outra pessoa? Acho que um dever moral, Um não um dever dever moral. obrigatório, mas um dever que causa julgamento, né? Uhum. Traz como Exato, é exatamente disso que a gente está falando. Deixa um pouco o direito de lado e vamos pensar, né? O que é um dever moral? Então a gente consegue, digamos assim, generalizar isso, digamos assim, nós temos um dever moral de salvar uma pessoa que precisa de auxílio imediato para sobreviver. Você concorda que a gente pode formular dessa maneira? concordo. Existe um dever moral de salvar pessoas que estão na iminência de um risco de vida? Eu concordo. E se a pessoa disser assim, não, mas isso vai me causar um certo prejuízo, porque, para falar a verdade, não era um estágio. Para falar a verdade, eu juntei todas as minhas economias, acabei de sair do shopping, coloquei uma roupa completamente nova para ir para uma entrevista de emprego, que eu estou me preparando há meses, vai ser o meu futuro. E então, se eu fosse salvar aquela criança, eu iria sujar toda a minha roupa, iria perder a entrevista de emprego, estaria endividado. Então, eu disse assim, ó, sinto muito, mas eu precisava tocar minha vida. Isso é uma boa justificativa para afastar o dever moral que a gente formulou agora de salvar a vida da outra pessoa? A justificativa pode ser plausível para a pessoa, mas ainda assim, acho que nenhuma justificativa as outras pessoas achariam, digamos assim, boas o suficiente para não ter salvo outra pessoa. Eu acho, pelo menos. Essa é uma excelente distinção que você trouxe. Quer dizer, a pessoa pode se convencer disso, mas ela vai ter dificuldade de convencer as outras pessoas. Exatamente, a gente não sabe o que é É isso? caro para aquela pessoa, né? Mas Aham. as outras pessoas podem repreender como bem entender. Muito bem colocado, porque isso nos faz destacar que nós somos nossa primeira audiência das nossas justificativas. Então, a primeira pessoa que escuta as nossas razões, as nossas justificativas que precisa ser convencido, é a gente mesmo, né? A gente tem que contar para a gente uma história de que o que a gente fez está certo, para depois tentar convencer os outros, né? E às vezes a gente se convence, mas não consegue convencer os outros. E o convencimento dos outros é um teste relevante, porque afinal de contas, o julgamento moral exercido socialmente é relevante de alguma forma. Então vejam, talvez a gente possa reformular a nossa tentativa de identificar algum dever moral, né? Dizer assim, existe um dever moral de salvar as pessoas ou de evitar a morte evitável de pessoas que podem ser ajudadas com a nossa ajuda, ainda que existe esse dever, ainda que esse cumprir com esse dever cause algum prejuízo a gente, desde que não seja assim um prejuízo incontornável, absoluto,
mas principalmente se for assim um prejuízo pequeno, perder tempo, né, se atrasar para o trabalho, talvez esse prejuízo seja muito pequeno comparado ao benefício causado a outra pessoa, né? Salvar a vida da pessoa. Então, vocês concordam com essa formulação geral? De que existe um dever de salvar a vida das outras pessoas, ainda que isso nos cause um prejuízo, mas desde que esse prejuízo não seja assim incapacitante. Isso pode ser formulado de maneira geral? Pode ser usado como um princípio ético? Sim, Então, vejam, quando eu coloquei a primeira questão, se você deveria salvar a pessoa ou não, ou se haveria um julgamento moral ou não, ao chegar no trabalho e contar a história, né? É, eu acho que a resposta foi muito intuitiva, não é verdade? A gente tem uma intuição muito clara a respeito disso. A gente tem o dever de salvar a pessoa que está se afogando. Inclusive, salvar uma pessoa que está se afogando, por exemplo, no mar ou no rio, pode ser uma coisa muito perigosa. E ainda assim, existe uma intuição muito forte de fazer isso. Por outro lado, o raciocínio moral ele envolve analisar essas intuições, mas também passar por esse processo de generalização. Quer dizer, será que eu posso, a partir dessa intuição, criar uma regra geral? Ou criar uma concepção mais geral sobre os deveres que a gente tem para com os outros? Então, esse exemplo da criança se afogando, né, ele é um exemplo clássico da, de uma das teorias éticas, né, que se enquadram naquilo que a gente chama do consequencialismo. De que o julgamento moral acerca das nossas ações tem a ver com as consequências das nossas ações. Se eu vou com a minha ação estar fazendo bem para as outras pessoas ou eu vou estar fazendo mal. Se eu vou estar salvando a vida das pessoas ou se eu vou estar causando dor e sofrimento. E, especialmente, entre duas ações, uma que vai fazer bem, mas um bem pequeno, e uma que vai fazer bem, mas que vai fazer muito mais bem para mais pessoas ou alguma coisa mais significativa. Então, entre essas duas, o moralmente correto é escolher o melhor, o que causa mais bem, o que maximiza o bem-estar, ou a felicidade, ou a saúde, ou a segurança, ou o prazer das pessoas. Então aí a gente entra também no pensamento utilitarista. Então veja, vamos agora considerar o caso não da Brenda, que eu tenho certeza que salvaria a vida da pessoa, da criança que está ali se afogando. Vamos considerar hipoteticamente uma pessoa chamada, sei lá, João. O João, ele trabalha, tem um emprego, recebe seu salário, paga os seus impostos, cumpre com as leis de trânsito, né? Não comete crimes, mas ele pega toda a sua renda, todo o seu salário e gasta comprando roupas, indo a restaurantes e colecionando figurinhas do álbum da Copa do Mundo de futebol. João não dá dinheiro para caridade, ele não ajuda a salvar vidas
né, de pessoas que estão passando fome através da sua renda. Ele gasta tudo consigo mesmo. João é uma pessoa que está violando os seus deveres morais? Talvez essa descrição tenha ficado um pouco confusa, né? Qual que é o ponto aqui? Para Peter Singer, filósofo que sugeriu essa forma de analisar a questão a partir do exemplo da criança se afogando, para esse filósofo, existe um dever que todos nós temos que reconhecer em, por exemplo, salvar a vida de pessoas que podem ser salvas com a nossa ajuda, ainda que isso nos custe um pouco, custe alguma coisa. E se eu tenho o dever moral de salvar a criança que está se afogando na minha frente, ainda que eu possa me atrasar para o trabalho, ou sujar a roupa, perder um pouco de tempo, se eu tenho esse dever moral para com essa pessoa, eu tenho igualmente o dever moral de salvar as crianças que estão sofrendo de desnutrição, as pessoas que estão sofrendo com epidemias de doenças evitáveis. Com, com, eu tenho o dever de fazer o bem para essas pessoas, ainda que isso me custe alguma coisa. Talvez, né, no passado fosse difícil ajudar a pessoas porque a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, eu não sou médico, eu não sei fazer comida, eu não sei onde é que estão as pessoas que precisam de ajuda médica, ou que precisam de comida, mas a gente sabe que existem organizações especializadas nisso, que prestam assistência de saúde, que prestam assistência alimentar, que fazem um bom trabalho comprovado e que recebem doações e salvam a vida das pessoas. Se A é verdadeiro, né, nós temos dever de salvar a criança se afogando, e B é verdadeiro, existem instituições sérias que recebem doações e de fato salvam as vidas das pessoas, será que nós não temos o dever moral, a obrigação moral, de doar parte da nossa renda para instituições que vão conseguir salvar a vida das pessoas? Será que não é um dever nosso doar para a caridade? Esse argumento é razoável ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Acho que ele é razoável no sentido de que acho que pode se considerar dever doar para caridade, sabendo as mazelas do mundo e se existe a possibilidade. E acho que a gente também pode sofrer repressão da sociedade, caso a gente não faça. As pessoas podem julgar a gente como, por exemplo, menos bom, caso menos bom, entre aspas, né? Que é a forma errada de falar, mas pode julgar como uma pessoa pior, né, do que outra pessoa, justamente por causa disso. Mas eu acho que é diferente do caso da criança, porque não causa a mesma comoção na sociedade da questão do perigo ser imediato, né? Por exemplo, uma criança se afogando é como se ela estivesse em perigo imediato, ela pode morrer ali naquele exato momento. Uma outra criança morrendo de, por exemplo, epidemias, ou fome, ou até catástrofes naturais, ela está ali naquela situação de perigo, mas, inclusive, se há assistência, por exemplo, de algumas organizações, a gente não tem essa sensação de que aquela pessoa está em perigo imediato, né? A gente tem aquela sensação de que aquelas pessoas estão sofrendo. É uma comoção diferente, pelo menos eu sinto isso. Então, é um argumento que não dá para fazer exatamente um paralelo, mas também a gente pode julgar ambos igualmente, eu acho. Também a gente pode julgar como as pessoas quiserem.
Mas pela forma como você está falando, então parece que você considera que o fundamento dos deveres que nós temos, os deveres morais que nós temos uns para com os outros, o fundamento está baseado na, como é que se diz? Na sensação. Acredito que não, porque o nosso fundamento moral pode ser diferente de cada pessoa para pessoa. Pode ser diferente, por exemplo, também da religiosidade de pessoa para pessoa. Eu acho que o que modifica, de fato, é talvez a repressão que a sociedade pode fazer em relação às suas atitudes ou não, e o quão você se importa também, né? Isso faz com que as pessoas sejam movidas de forma diferente, mas não dá para dizer que temos as mesmas morais, né? Não, entendi o que você quer dizer. Você está se distanciando da questão e analisando o comportamento moral, digamos assim, da sociedade. Mas o que eu quero dizer é que você disse que na situação do menino se afogando, a sensação, a percepção é de uma coisa mais. É, os Imediata. sentimentos, os sentimentos que nós temos são diferentes. Sim, sim, acho que sim. De um relatório que a gente lê, uma estatística de que a cada R$ 10 investido em filtros de água, tem tantas crianças que deixam de pegar, de morrer por desinteria. Então, um caso gera uma comoção, um outro caso não gera uma comoção, gera uma análise mais estatística e tal. Então, a minha provocação era, se a gente analisar dessa forma, a gente estaria dizendo que alguma coisa é moral ou imoral por gerar ou não gerar comoção, percebeu? E acho que ao longo da história a gente percebe muito esse tipo de situação, inclusive. Sim, sim. Mas, de novo, aí você está se distanciando e analisando a sociedade, ou analisando a história. Mas isso não afasta de você a questão. Deveria ser assim? Digamos que a gente quer tomar uma atitude moral. A nossa atitude moral, ela deve ser pautada pelo aquilo que comove mais ou por aquilo que estatisticamente vai salvar mais vidas. Agora vamos separar, não vamos dizer o que a sociedade acha, não. O que deveria ser? O que deveria ser o que salva mais vidas. Por quê? É aquele dilema do trem, né? Se você mudaria o trem para salvar mais vidas, é o dilema. Supostamente é mais importante salvar mais vidas do que salvar uma única vida. Então, autores que se identificam com o utilitarismo vão dizer que, na prática, por mais que existam muitas variações e muitos sentimentos e muitas intuições, a única referência racional clara que a gente tem é essa, da maior utilidade, promover maior utilidade para mais pessoas, né? Ou eu consigo dizer assim, que se é verdade que com R$ 200 eu consigo auxiliar tantas famílias através de um programa tal, ou salvar a vida de uma pessoa, ou pagar um tratamento de saúde para alguém, quando eu vou ao shopping e decidir se eu vou comprar uma roupa ou não, de R$ 200, eu devo fazer essa análise de, ao comprar uma roupa, eu vou estar produzindo alguma coisa positiva, uma felicidade, uma coisa boa, porque eu vou estar usufruindo de alguma coisa. Então é uma coisa legítima, né? Eu vou estar usufruindo, eu vou estar fazendo algo bom. Agora, talvez com esses R$ 200 eu poderia fazer melhor ainda para outra pessoa. E por que eu sou especial? Por que eu mereço mais felicidade do que uma outra pessoa? Então, o pensamento utilitário, ele tenta buscar uma posição de independência, de imparcialidade,
tentar julgar como que a gente deve distribuir o bem ou priorizar o bem. Então, você ter uma roupa boa é bom. Você salvar uma criança pagar um tratamento para uma criança é bom também. O que, que deve ser priorizado? Bom, talvez se você não tem nenhuma roupa, é muito importante você ter roupas para conseguir viver, para conseguir trabalhar, para conseguir operar dentro dessa sociedade. Então não é uma coisa insignificante, mas tem outras coisas significantes também. Só que quando é aplicado, se a gente, digamos assim, tomar como linha fundamental essa posição do utilitarismo, talvez a gente chegue a uma posição mais clara de julgamento acerca do João, aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, da pessoa que trabalha, cumpre com as leis para não ser punido, né, paga os seus impostos, quando vê que tem radar no trânsito, reduz a velocidade, mas não doa para nenhum órgão de auxílio. Essa pessoa, ela é moralmente condenável? Sim ou não? E aí eu vou dizer que, Brenda, né, você pode dizer assim, bom, numa sociedade hedonista, capitalista, atomizada, em que cada um está querendo cuidar da sua vida, consumir, João não está fazendo nada que destoa do que a sociedade diz para a gente fazer, não é verdade? Está cuidando dos seus próprios interesses, não está descumprindo as leis, né? E talvez João, se vê uma criança, provavelmente João, se vê a criança se afogando, vai salvar a criança, mas não vai pensar em fazer doar para caridade ou coisa assim, porque ele não se preocupa com isso. Para o argumento utilitário de Peter Singer, João, assim como a grande maioria das pessoas, tem um comportamento moralmente reprovável, porque ele poderia estar cumprindo com seus deveres, poderia estar fazendo bem para as pessoas e escolhe não fazer. Então, quando a gente aplica, por exemplo, uma concepção intuitiva de dever de salvar outra pessoa, que eu acho que todo mundo compartilha, a partir dessa intuição, se a gente tentar generalizar essa intuição, talvez a gente chegue a conclusões que não são intuitivas, como a conclusão de que a grande maioria das pessoas age cotidianamente de forma imoral, por não estar se esforçando o suficiente para salvar a vida das outras pessoas. Vocês concordam com esse diagnóstico? Primeiro, de que existe um dever moral de salvar as outras pessoas, e segundo, que as pessoas não estão cumprindo com esse dever moral de salvar as outras, porque elas não estão se esforçando o suficiente. Porque, me explica um pouco esse comentário. Concordo, mas. Eu acho que é verdade, eu acho que é isso, todo mundo devia agir moralmente bonitinho, como a gente, como no utilitarismo mesmo. Mas assim, as pessoas não fazem e acho que tá tudo bem também, mas eu acho que eu também tenho todo o direito de achar todo mundo imoral. Uhum. E tem gente que reage de forma até um tanto violenta em relação a isso.
Do tipo assim, de achar que os utilitaristas, eles são moralistas demais, ou que se sentem, têm um senso de superioridade, digamos assim, né? Porque esse autor, junto com outros, se empenham, né, em buscar promover caridade, promover essa ideia de que você deve doar uma parte da sua renda para salvar a vida de outras pessoas através de organizações internacionais bem conceituadas, para garantir que não vai ser assim um desvio, né, de recursos e tal, não, uma coisa séria. Mas isso vai completamente contra a intuição convencional. Quer dizer, a gente tem certas intuições, mas a gente também se guia por convenções sociais. E a convenção social que regula a nossa vida é de que você doar para caridade pode ser moralmente positivo, pode ser uma coisa boa para você, as pessoas vão achar legal, mas que a gente não deve condenar moralmente as pessoas que não fazem isso. Né? Não é essa a nossa convenção socialmente estabelecida? Ah, eu acho que não, acho que tá tudo tão Está aceito tudo por bagunçado. todos. Tá tão aceito por todos que todo mundo pode julgar todo mundo. Eu acho que é tão pacificado. Hum. Mas julgar talvez seja diferente da pessoa ser de fato estigmatizada ou condenada, né? Quer dizer assim, tá todo mundo julgando todo mundo o tempo todo. É para isso que serve o Instagram, por exemplo, ficar ali olhando a cara da pessoa, vendo se ela é bonita, se não é, se você é bonito, se você não é, ficar naquela é um exercício de julgamento constante. Né? É todo um modelo de negócios em torno do olhar, do julgamento, né? Por outro lado, o que eu imagino é que ninguém é estigmatizado na nossa sociedade por não fazer caridade. Como, ou pelo menos não nem perto, de como seria estigmatizada uma pessoa que visse a criança na poça se afogando e continuasse a andar porque está atrasado para o trabalho. Essa seria, em certa medida, estigmatizada. Concorda? Então, o meu ponto aqui é que esse filósofo ele parte de uma coisa que parece intuitiva e chega numa conclusão que nos coloca em rota de colisão com as convenções sociais estabelecidas. Então, o raciocínio moral ele tem essa trajetória de começar a partir de intuições, de começar a partir de coisas mais familiares e ficando gradualmente mais estranho, digamos assim, a partir do momento em que a gente tenta generalizar ou criar regras universais de comportamento. Então, vejam, tem um psicólogo, um autor chamado Lawrence Kohlberg, que ele traz uma contribuição importante no campo da psicologia acerca do raciocínio moral, tá? De como que a gente julga, de como que a nossa capacidade de julgar, como a Brenda está falando, né? Todo mundo julga todo mundo e a gente já naturalizou isso. De certa maneira, isso é de fato natural, porque isso é uma habilidade cognitiva nossa que a gente tem, que a gente desenvolve ao longo da vida. Julgar as outras pessoas, julgar um ambiente social. Já mencionei isso, acho que anteriormente, né, em sala. Então, quando a gente pega uma abordagem mais naturalista, da mesma maneira como se a gente pegar a Brenda, né,
jogá-la, catapultá-la lá para o interior da China, e ela tiver que viver lá por 15 anos, em 15 anos, se a gente encontrá-la novamente, ela tiver morado esses 15 anos lá, provavelmente, quem é que duvida? Provavelmente ela vai ter aprendido a falar chinês, né? Qualquer que seja aí a versão local da língua da comunidade que ela passou a viver. E assim como nós temos essa capacidade natural de aprender, de adquirir, de exercer a linguagem, a comunicação, nós também temos a capacidade natural de adquirir cultura e de exercer o julgamento moral, que é culturalmente dependente, né? O que significa dizer que o que é aceitável de se fazer lá no vilarejo do interior da China, as roupas que é aceitável de se vestir, os relacionamentos que é aceitável ter, a conduta sexual, tudo isso pode variar de cultura para cultura. O que não varia muito, varia, mas não varia muito, porque é uma coisa que parece ser assim inata, é a nossa capacidade de julgar e de adquirir esses valores sociais, de conseguir navegar neles. Então, os estudos da psicologia social, né, sugerem que essa é uma capacidade humana, tem a ver com o desenvolvimento da nossa cognição. Ter a capacidade de compreender quais são os valores e os julgamentos convencionais. O que uma sociedade estabelece como moral ou imoral. Então, todos nós temos essa capacidade. Assim como todos nós estamos aqui falando português, nós temos uma intuição razoavelmente boa sobre quais são as normas sociais que são necessárias para a gente pegar um metrô em Salvador, ir de um lugar ao outro, sem sofrer uma grande repreensão social. Né? Talvez se você usar um tipo de roupa ou alguma outra coisa, haja uma repressão, uma punição social. Mas a gente consegue intuitivamente lidar com isso. Né? Para a teoria do desenvolvimento, né, a gente, quando está na fase infantil, criança, a gente tem a tendência a achar que a gente é o centro do mundo, de que as coisas existem em função da gente. Né? Pai, mãe, todo mundo é assim uma extensão da gente mesmo. E o nosso julgamento, ele vai se desenvolvendo, a nossa capacidade de identificar o que é justo e injusto, ela se desenvolve de maneira bastante atrelada ao que a gente quer, ou uma certa tendência a se defender, evitar punição, ou buscar algum benefício. Então, por exemplo, se a criança tá brincando, está gostando da brincadeira, e o adulto diz que tem que acabar a brincadeira, porque ela tem que dormir, é muito comum que a criança, a partir de uma determinada idade, ela diga, não, isso é muito injusto. Vocês já ouviram uma criança falando isso? Isso é muito injusto, porque aquilo contraria o que ela quer fazer. Né? Então, esse é um exemplo de um julgamento moral, porque envolve uma linguagem moral, do que é justo, do que não é. É um tipo de raciocínio moral que a gente pode dizer que é pré-convencional, que não está associado aos valores estabelecidos socialmente, mas está relacionado aos seus próprios desejos, ou a uma justificativa, uma racionalização daquilo que a própria pessoa quer. E todos nós fazemos isso, tá? Isso é natural. Como a Brenda tinha mencionado antes, né?
Talvez a pessoa se convença de determinada coisa, mas ela não consegue convencer os outros, muitas vezes, né? Então, a gente se convence, muitas vezes, de que a gente é especial, que a gente merece mais do que os outros, de que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a gente. Então, esses são exemplos de raciocínio pré-convencional, de você se tratar como mais importante, como especial, de que as regras sociais não se aplicam, de que você merece algo a mais do que as demais pessoas. Ou simplesmente passa pelo não reconhecimento dos demais como relevantes. Então, da dor alheia, do sofrimento alheio. E isso tem a ver com o desenvolvimento cognitivo. Então, as crianças, muitas vezes, elas têm certos requintes, às vezes, de crueldade, muitas vezes relacionados a isso. Ela morde, ou dá um tapa, ou faz alguma coisa, mas não está percebendo que aquilo está machucando uma outra pessoa que sente dor e que vai sofrer. Ela está simplesmente agindo de maneira autocentrada. Quando a criança vai para a escola, já está num estágio cognitivo se desenvolvendo mais na sociabilidade, ela começa a ser capaz de identificar quais são os valores de grupo, quais são os valores coletivos. E aí nós temos a aquisição dessa habilidade social de identificar o que é esperado socialmente da gente. Então, aí a gente passa a ser capaz de adotar regras sociais, ou regras de grupo. Pode ser, pode ser grupos pequenos, uma vizinhança, uma escola, um time, né, um grupo, uma equipe, ou pode ser grupos maiores, né, como a sociedade brasileira, coisas assim. Em geral, esse tipo de raciocínio convencional, ele está associado a um predomínio do coletivo. Então, isto é certo porque o grupo acha certo, porque é assim que as pessoas julgam. Ou aquele teste, né? O que as pessoas vão pensar? Então, essa preocupação com o julgamento exercido socialmente tem a ver com esse raciocínio convencional. Sistemas morais baseados em tradição e costumes, eles são sistemas morais que reforçam e que operam, né, por um raciocínio moral convencional. Kohlberg e outros autores dessa área, eles identificam como um raciocínio moral mais complexo, mais elevado, mais sofisticado, aquilo que a gente acaba chamando de raciocínio moral pós-convencional, que envolve a pessoa conseguir compreender quais são as convenções sociais, mas ser capaz de ir além das convenções sociais, de adotar uma postura talvez crítica às convenções sociais, questionando a validade dessas convenções e tentando utilizar algum método ou algum processo mais refinado de busca por um julgamento mais qualificado. Então, quando a gente fala de que a gente tem uma intuição de que a gente deveria salvar a pessoa, de que se a gente chegar no trabalho e as pessoas condenarem a nossa ação, então essa ação é imoral, então a gente vai primeiro da intuição, depois para o campo convencional, aí a gente pode passar para um campo mais abstrato. Quais são os deveres, em geral, que nós temos de salvar as outras pessoas ou de ajudar as outras pessoas? O quanto que eu devo dedicar da minha vida a ajudar os outros, quanto que não? Então, quando a gente vai para esse campo, a gente está num raciocínio pós-convencional, que tem a ver com a busca por razões
substantivas, né? Mais aprofundadas acerca dos fundamentos das nossas ações. Aí o utilitarismo é uma das possíveis correntes, né? Mas vão ter outras concepções de contratualismo, do formalismo, né? Pensamento que tenta universalizar os princípios morais. De qualquer forma, quando a gente está nesse estágio, então a gente abre o caminho para uma metodologia que é mais filosófica. Não é somente reproduzir o que o grupo privilegia, não é somente se adequar à moral social, né? É construir uma decisão moral de um ponto de vista mais complexo, crítico. Né? Então, eu acho que essa nomenclatura, digamos assim, esse vocabulário, né? Se entender o raciocínio moral como parte do desenvolvimento cognitivo, pode ser útil para vocês, especialmente para analisar o resto da disciplina. Né? Então, a partir de agora, eu vou adentrar mais em teorias da ética, né? E aí a gente vai estar navegando, digamos assim, nesse campo, no raciocínio pós-convencional. A gente já não vai mais estar tão preocupado com essa questão das convenções sociais, de que de fato existem certos valores em sociedade, ou regras, ou leis, etc. A gente vai estar navegando no campo de uma reflexão mais filosófica sobre os fundamentos da moralidade. Tá? Agora, acabou a minha voz, eu estava falando, eu já dei a aula anterior, então agora 15 para 10, e aí eu acabei ficando sem voz. Ai, gente, perdoem. Ai, ai, deixa eu encerrar aqui. Tá? Então, para concluir, tá? Nas nossas próximas aulas, a gente vai entrar nas teorias éticas mais tradicionais. Vou falar sobre o utilitarismo, sobre formalismo, sobre esses autores tradicionais. E o próximo questionário, a nossa próxima avaliação, vai ter uma pergunta que é sobre o conteúdo dessa aula. Por isso que eu coloquei um texto como referência, que é um artigo que não é todo o texto, não é o artigo inteiro que é importante, mas só a parte introdutória que explica essas etapas do raciocínio pré-convencional, convencional, pós-convencional. Tá? Então, eu peço para que vocês leiam, né, a primeira parte desse artigo. Tá? Então, nessa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, na aula de hoje, eu adicionei aqui nos materiais obrigatórios um artigo, chama A Teoria de Kohlberg sobre o Desenvolvimento do Raciocínio Moral. Então, na próxima avaliação, vai ter uma pergunta sobre isso, que eu falei na aula de hoje. Mas, como eu disse para vocês, eu não vou eu não vou exigir no questionário uma coisa que não tem uma âncora num texto. E aí, como eu utilizo esse autor que está publicado em língua estrangeira, eu não encontrei nenhum capítulo do livro em português para colocar para vocês. Né? Então, isso. Então, eu peguei esse artigo que as autoras elas explicam esse conceito
para aplicar na pesquisa delas. Então, vocês conseguem pegar uma explicação mais detalhada sobre isso que eu estou falando na aula de hoje, sobre o desenvolvimento do raciocínio moral, na perspectiva do Lawrence Kober. Vocês conseguem ter um texto para explicar isso, tá? Então, já nessas primeiras 2 páginas, já tem essa explicação, tá? É só para vocês terem essa referência textual, né? Então, vejam, eu estou gravando essa aula, tá? Depois eu posso publicar, mas deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, não sei se vocês já viram. Espera aí. A aula da turma anterior, eu fiz transmissão ao vivo, tá? Então, eu já estava aqui, já está publicado aqui a aula da turma anterior, tá? Vocês conseguem acessar por esse canal. Inclusive, tem as aulas dos anos anteriores e tal, né? Vocês podem ir aqui nas transmissões ao vivo, ou nos vídeos também, tá? Então, fica tudo gravado e registrado aqui nesse canal. Tá? É fácil de encontrar. Certo, Agnes? Mais alguma dúvida? Não. Tá? Então, vou encerrar um pouquinho mais cedo, porque perdi aqui a voz. Isso que não preciso falar tão alto, né? Porque não é na sala, mas ainda assim, ainda estou me recuperando. Tá? Então, gente, quarta-feira, aula normal, tá? Então, a gente conversa mais sobre a disciplina na quarta-feira, na aula presencial. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.